Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar então o nosso tema do terceiro bimestre. Como nós conversamos no vídeo anterior, onde eu apresentei para vocês a apostila, vocês viram que nosso tema inicial é o cinema. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o surgimento do cinema, o surgimento dos efeitos especiais. Depois falaremos do impressionismo, da arte digital e vamos terminar aí com a dança, ok? E a nossa primeira matéria, então, ela vai tratar do início do cinema, tá? E ela coloca o nosso primeiro tema como no mundo da lua, e a gente vai entender aí por quê. Então, aqui nós temos o primeiro homem a chegar na lua, né? O primeiro homem a estar na lua, que é o Neil Armstrong. Então, é esse cara aqui, um americano, né? Que em 1969, o astronauta estadunidense Neil Armstrong, então isso está na página 3 de vocês, esteve literalmente no mundo da Lua. Isso porque ele foi o primeiro ser humano a de fato pisar no solo lunar. Quando chegou lá, ele disse uma frase que ficou conhecida no mundo todo. Grifem ela, ela é especial e realmente é muito significativa. Então ele fala: este é um pequeno passo para um homem mas, né, um grande salto para a humanidade. Então foi aí uma das partes mais importantes para o que a gente tem hoje, né? Sem essa chegada à Lua, sem esse desenvolvimento dessa tecnologia toda, talvez hoje nós não estaríamos tendo essa aula online, não é verdade? Tá? E esse acontecimento ele era muito desejado, não só pelos americanos, mas pelos russos, né? Pelos chineses e pelo mundo inteiro. Todo mundo tinha esse sonho de um dia poder ir a outro planeta, né? Chegar à Lua, ir a Marte, Vênus, Júpiter, né? Então, e é ainda, né? Até hoje, um grande sonho voltar lá e gravar tudo isso de novo e descobrir se tem água e descobrir descobrir como é a sua formação, sua terra, o seu ar. A gente sabe que isso é uma busca muito grande pelo homem, certo? E naquela época, na época né, de que isso aconteceu, 1969, nessa década de 50 para frente, era algo que eles almejavam muito, tá? E com esse feito histórico, no entanto, mesmo antes desse feito histórico, a Lua já era vista, né, e visitada há muito tempo no universo artístico. Então, era algo tão desejado que o meio artístico já utilizava, né, esse sonho, tá? Essa ficção, vamos assim dizer. Então, chegar à Lua não era algo real, era uma ficção, era algo imaginado, era algo desejado, sonhado, tá? Não era realizado. Então, antes da década de 1969, antes da década de 1960, sonhava-se, né, com isso e não era realizado. E muitos artistas, né, de vários segmentos artísticos falaram sobre isso, desejaram isso, escreveram, pintaram, cantaram e até mesmo encenaram, né, em teatros esse sonho, né, de se conhecer a Lua, ok? E por isso que nós começamos o nosso tema, né, do cinema com o Neil Armstrong. Aí você fala, poxa, professor, mas não tem muito a ver, né? Tem sim, tem muito a ver sim, tá? Por quê? Por que tem a ver? Vamos ver aqui, ó. No entanto, mesmo antes desse feito histórico, a Lua já era visitada há muito tempo no universo artístico. Em 1902, olha só, em 1969, Neil Armstrong vai e anda na Lua.
Em 1902, o cineasta francês Georges Méliès lançou um filme chamado Viagem à Lua, que é considerado a primeira obra cinematográfica de ficção científica da história do cinema, ok? Uma das imagens mais conhecidas dessa produção é a que está aí na apostila, na página 2, que é essa lua com o rosto, né, com olhos, nariz, boca e como se fosse uma nave grudada nela. Essa imagem é uma imagem clássica do cinema. É o primeiro filme atuado e utilizado efeitos especiais, tá? Porque até então o cinema era algo muito diferente. O Georges Méliès, ele vem e transforma o cinema, tá? Eu vou mostrar para vocês o início do cinema, para vocês entenderem o que é que nós estamos conversando, tá? Depois eu retorno aqui, então vamos lá. Vamos conhecer o cinema, surgimento, né, de fato do cinema. Então, o surgimento do cinema ele acontece também em Paris, porém não com Georges Méliès, e sim com os irmãos Lumière, tá? Lumière, eles criam uma máquina que faz com que as fotografias, né, as fotos, elas acabam ficando em movimento. E aí, esse movimento da foto faz com que a imagem, ela, ao momento que ela é projetada, ela tenha esse movimento do filme, né, da filmagem. Porém, não era um filme gravado, e sim fotografado. E os irmãos Méliès, eles criam uma máquina muito interessante, e o fonógrafo, e ele passa a filmar, né, a registrar cenas cotidianas, porém algo super inusitado para a época. Gente, é algo mais ou menos assim. Imagine você na sua vida, você nunca viu uma projeção, ninguém nunca te mostrou algo projetado na parede, ou numa tela branca, ou numa tela pequena. Ninguém nunca fez isso, nunca, tá? E aí chega duas pessoas e falam para você, olha, eu criei um aparelho que consegue registrar imagens e projetá-las. Você já desacredita aí, né? Como você nunca viu, certo? E são imagens simples. E aí a primeira apresentação, eles gravaram várias cenas, mas a primeira apresentação que eles fazem com o público é do filme A Chegada do Trem à Estação. E aí o trem, eles filmam o trem bem na estação, bem no comecinho da estação, e pegam o trem chegando na estação. E quando eles projetam isso na parede, as pessoas que estavam sentadas assistindo essa apresentação, elas nunca tinham visto nada igual. Então imagina. Quando o trem vai se aproximando da estação, elas já estão extasiadas. Nossa, que incrível, né? Porém, ele vai chegando perto, ele vai chegando perto, ele vai chegando perto. Quando ele se aproxima de fato da máquina, né, do local onde a máquina está posicionada, essas pessoas acham que o trem vai sair pela parede. Ele vai atravessar a parede e vai ali atropelar eles, vai pegar todo mundo. E aí as pessoas se abaixam, caem da cadeira, correm de medo do trem, ok? Então, esses daqui são os irmãos Lumière, desculpa, não Méliès, irmãos Lumière, ok? Quem cria o fonógrafo, e são os responsáveis pela primeira projeção de filme do mundo, que é esta daqui.
exatamente isso. Tá? Imagina numa época em que nada parecido com isso já tinha sido feito. Tá? É exatamente isso que vocês estão vendo. Simplesmente isso. Mas para a época era algo como o melhor efeito especial que vocês já viram. Era algo 3D, surpreendente, tá? Quase intocável, que fez com que as pessoas que estavam assistindo acreditassem de verdade que o trem estava chegando na estação. Pra gente, é algo, nossa, professora, é ridículo, né? Algo muito bobo, muito simples, né? Mas pra época era algo incrível e surpreendente. E a gente tem que dar graças a isso. Porque se não fosse esses dois caras inventando essa máquina, que nós podemos assistir uma imagem coletivamente, nós não teríamos o cinema de hoje, que nós gostamos tanto. Thomas Edison, ele cria, antes dos irmãos Lumière, ele também cria um aparelho, tá? Um aparelho que também tem essa projeção. Porém, o aparelho do Thomas Edison era algo para ser visto individualmente. Então, era algo que você olhava numa lente e via uma movimentação, tá? Como nós fazemos hoje com o nosso celular. Nós vemos os filmes, as séries, Netflix, Telecine, Amazon, individualmente, sozinhos, e não mais numa sala sendo uma imagem coletiva projetada, tá? Vendo coletivamente, várias pessoas no mesmo ambiente. Porém, o Thomas Edison não dá continuidade com a sua máquina, ela não faz tanto sucesso quanto as dos irmãos Lumière, porque as dos irmãos virou algo espetacular. Então, virou um espetáculo mesmo, uma apresentação espetacular, ok? Que é o nosso cinema hoje. Né? Todos nós nos dispomos a entrar em uma sala coletiva para assistir o mesmo filme, mesmo sem conversar, sem nem sequer saber quem é o colega que está atrás ou na frente. Tá? Era mais ou menos isso que os irmãos faziam, ok? E aí, em uma apresentação em Paris, Georges Méliès, que era um mágico, né, trabalhava em teatros, ele assiste essa apresentação do trem chegando na estação, que é o que a gente viu aí, acabamos de ver, ok? E ele fica extasiado, completamente apaixonado por tudo isso que os irmãos Lumière estavam apresentando. E aí ele vai para a casa dele, vai pro ateliê dele, para o teatro dele, e tenta, de todas as formas, criar uma máquina que tivesse essa mesma capacidade da máquina dos irmãos Lumière. E ele consegue. E aí ele transforma essas cenas cotidianas que os irmãos Lumière eles realizavam, como essa, ó, de pessoas ali conversando, jogando, a saída das pessoas da fábrica. Essa é a saída das pessoas da fábrica. Então, eles se posicionam na frente da fábrica das mulheres, né? E filma as mulheres e os homens, né? Saindo da fábrica, ok? Vou acelerar um pouco, porque esse é um pouquinho maior. E também tem as pessoas no seu cotidiano. Então, uma família, tem ali alimentando o bebê, tem os amigos jogando, ó, carteado, tá vendo? Os amigos jogando. Então, era esse tipo de imagem que os irmãos Lumière, eles registravam, ok? Não tinha uma história. Porque esse vídeo ali é um pouquinho longo, mas é só os registros. Então, não tinha uma história. Não tinha algo que prendesse a atenção das pessoas para algo além, tá? Eram cenas do cotidiano, tá? Mas aí o Méliès, ele começa a perceber isso, fascinado, né, por essa apresentação do trem, e aí ele, como trabalhava em teatro e era mágico, ele introduz
a gravação, né, a projeção no teatro. Então, ele cria uma história e grava essa história, ok? Então, vira algo além do dia a dia, além das cenas ali cotidianas. E aí é por isso que a gente fala que A Viagem à Lua é um filme divertido e repleto de efeitos especiais. Então, o primeiro filme que o Méliès faz é Viagem à Lua, que é um filme muito divertido, né? Bom, para nós, é o que eu falei para vocês. Para nós é algo muito sem graça, muito simples. A gente fica até meio sem entender o que está acontecendo. Mas para a época foi algo, sim, como nós, bom, eu não sei vocês, da idade de vocês, não tenho muito essa ideia de se vocês tiveram essa oportunidade mesma que eu. Mas a primeira vez, por exemplo, que lançaram o 3D, que foi com o filme Avatar, foi algo assim, nossa, lotado nos cinemas, todo mundo queria ver que coisa era essa. E hoje, quando eu assisto um filme que não é 3D, eu até estranho. Eu gosto tanto quando é 3D, e cada vez o 3D tá mais D, né? Tá melhor. Então, é, eu acredito que tenha sido mais ou menos como a primeira vez que eu vi um 3D, né? Eles ficaram ali realmente boquiabertos com o que eles estavam vendo, tá? Então, A Viagem à Lua é um filme divertido, ele tem os primeiros efeitos especiais do mundo, coisas simples, porém, na época, algo muito, muito extraordinário, tá? Como as explosões, personagens que desaparecem, cenários que se movem, tá? Esses e outros truques cinematográficos foram criados de modo pioneiro pelo diretor Méliès, que além de cineasta era mágico, tá? Aqui eu tenho a imagem que eu falei para vocês da lua. Então é a lua, que é o rosto, tá? É o rosto de uma pessoa com uma sujo de torta, sabe, torta de chantilly? Então ele tá envolto aqui de torta de chantilly, o rosto, e aí eles colocam essa, parece uma bolsa, uma bala, que é a nave espacial, tá? Que eles vão até a Lua, e aí eles grudam ela nessa massa, né? De chantilly, de creme, e dá essa sensação de ser a Lua, ok? Então imagina isso para aquela época, para quem se assustou vendo o trem chegando na estação, tá? E aí na página 2 ele tem essa imagem e tá grifem aí, ó. A lua tem sido fonte de inspiração para artistas de todos os tempos. Por exemplo, a imagem que você vê é uma cena do filme Viagem à Lua de 1902, que foi dirigido por Georges Méliès. Nela, perceba que o satélite da Terra, né, a imagem ali, foi representado como uma torta de creme, com feição humana, e parece sofrer ao ser atingido por uma cápsula tripulada por astronautas. Então, a história é os astronautas chegando aqui por essa nave, né, esse formato de uma bala, parece uma bala, né? Chegando à Lua, ok? E aí, nós temos o filme aqui, esse é o Méliès, tá? Esses são os irmãos Lumière, esse é o Méliès. E o filme, eu não vou colocar ele todo, vai ficar muito grande. Ele tem 15 minutos. Mas eu vou passar um pedacinho, vou passar vários pedacinhos para vocês terem uma ideia, mas eu vou deixar anexado aí embaixo no Classroom para quem tiver curiosidade de ver inteiro. Os filmes dos irmãos Lumière e O Garoto do Charlie Chaplin, que nós vamos falar daqui a pouco.
não tem voz, não tem cor, era o início de tudo. Você consegue perceber a movimentação pelas fotografias, então esses cortes que você vê tremido na tela, né, a mudança da fotografia, quando elas são giradas no aparelho, e aí ele dá um movimento. Então são 17 fotos por segundo para poder dar, de 17 acho que é 21 ou 22, para dar esse efeito de movimento, ok? Então, ó, as cadeiras, tá vendo? Tudo efeito especial, gente. Pra época era algo assim fantástico. Vou passar um pouquinho, tá? Mas eu vou deixar ele inteiro. Então conseguimos perceber que é um cenário de teatro. Olha, é um cenário de teatro. Isso tudo é efeito especial da chaminé, tá? Com água quente. E eles realizam aí coisas assim que pra gente é até pouco, né? Nossa, professora, que bobo. Mas, gente, pra época foi surpreendente. Olha os astronautas. Esses são os astronautas. Vai ser lançado a cápsula. Ó, a explosão lança a cápsula, gente. Olha isso, que coisa. Olha lá, a Lua. Essa é a primeira cena de cinema, gente. É a mais famosa do início do cinema. Eles chegando à Lua, tá? E aí tem vários momentos. Tem momentos que cai neve, que eles encontram monstros. Acontece de tudo, olha lá os monstros. Tá vendo? Então, realmente era algo bem engraçado de se ver, tá? Os efeitos especiais, ok? Deixa eu parar aqui, porque senão a gente fica com vontade de ver tudo. Mas vai estar aí, depois se você quiser assistir inteiro. É interessante, eu acho que vale a pena conhecer. Pelo menos para você falar, poxa, eu sei como começou o cinema, ok? E aí a gente tem o garoto, né, que é o Charlie Chaplin, esse personagem do Carlitos aqui, chapéu, bengala, pé grande, né, pé de palhaço, que o Carlitos, olha o pé dele, que o Carlitos, né, que o Charlie Chaplin, ele realiza e é um marco do cinema, também preto e branco, também mudo, porém, quando você assiste do começo ao fim, você entende. Acho que até vocês já devem ter conhecido, visto comigo, né, esse filme. Então, o Garoto também é um marco do cinema, é um dos clássicos, porém muito mais elaborado, com cenário, né, com todo um contexto também, ok? Mas eu vou só parar, gente, porque o foco não é esse, é só para vocês conhecerem as diferenças, ok? E aí vai evoluindo até o que nós conhecemos hoje, o cinema que nós conhecemos hoje, ok? E voltando aqui, então, na nossa apostila, fala assim, que é a história da viagem à Lua, né? Então, a primeira obra cinematográfica de ficção científica, que é um gênero artístico que mistura ciência, tecnologia e fantasia, e que utiliza os efeitos especiais. Então,
os efeitos de ilusão visual e sonoros, tá? A Academia de Artes e de Ciência Cinematográfica dos Estados Unidos concede um prêmio Oscar aos filmes que se destacam no quesito efeitos especiais, e quem foi o criador desses efeitos foi Georges Méliès, ok? Então, no filme, um grupo de astrônomos viaja até o satélite da Terra dentro de uma cápsula que é disparada por um canhão. A Lua é retratada como uma torta de creme com feição humana, atingida pela cápsula, em seu olho direito. Ao chegar lá, os astrônomos veem que o ambiente é repleto de cogumelos gigantes e habitados por selenitas, né, que são estranhos seres que acabam capturando esses astrônomos, ok? Então, esse filme, né, da chegada do Homem à Lua é realmente considerado o primeiro, tá? O primeiro filme, porque ele tem uma história, ok? E tem seus efeitos. Mas a primeira projeção foi a chegada do trem à estação dos irmãos Lumière, ok? Então, inicialmente é isso. Nós vimos a página 2 e 3 da apostila, tá? Grifem bem ela aí. Nós vamos ver o cinema até aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Assistam os filmes que eu coloquei em anexo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Georges Méliès, eu vou deixar, e sobre o cinema, eu vou deixar um videozinho muito legal que eu peguei na internet em anexo, tá? Que é esse daqui, ó. Esse videozinho aqui que eu não mostrei, tá? Ele é bem legal, ele é bem completo da história do cinema. Eu não vou passar ele, porque senão o vídeo em si vai ficar muito grande, mas eu vou deixar ali para quem quiser, né, ter um pouquinho mais desse tema. Vou também deixar em anexo a chegada do trem à estação e também a chegada do Homem à Lua, a viagem do Homem à Lua, ok? Para você, a viagem à Lua, desculpa, do Méliès, para vocês conhecerem, quem quiser ver completo, ok? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vão anotando aí na apostila, página 2, página 3, o que vocês acham de importante. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijão.